Bom, pessoal, eu acho que é normal às vezes quando a gente está na escola e a gente tem, tem as nossas aulas, por exemplo, de matemática e física, tem muita coisa que a gente vê que é jogada para a gente que a gente não sabe muito bem de onde sai. Uma delas é a fórmula que a gente geralmente usa para espelhos esféricos e depois a gente consegue adaptar para lente, que é aquela formulinha, né? 1/P mais 1/Q vai ser igual a 2/R, no caso aqui de um espelho esférico côncavo, né? E a minha ideia hoje é mostrar um pouco para vocês da onde que isso sai. Porque quando eu estava no meu ensino médio, eu acho que essa fórmula era a que eu achava mais estranha. Porque eu não via da onde ela poderia surgir. Porque cá entre nós, né? A gente está aqui vendo 1/um número mais 1/outro número é igual a outro número sobre outro número. É um pouco estranho. A gente não. Só de olhar a figura não fica muito claro de onde isso sai. Mas aqui eu vou mostrar para vocês que essa propriedade dessa fórmula aqui que a gente usa para espelho esférico, ela sai puramente de geometria. O único princípio que a gente vai ter que usar é que a luz, quando ela vai bater numa superfície plana, por exemplo essa daqui, ela sempre vai fazer uma reflexão cujos ângulos do feixe incidente e refletido, com relação a essa normal que eu desenhei aqui, sempre vão refletir com o mesmo ângulo. No caso aqui, vamos lá, aqui eu vou ter um ângulo, aqui eu vou ter outro ângulo e os dois ângulos vão ser iguais. Agora a gente pode imaginar, como a gente está na esfera, um espelho esférico, né? A gente sempre vai imaginar que cada pontinho da esfera, vamos imaginar aqui, a gente pega, por exemplo, esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, a gente pode sempre traçar uma reta tangente aqui. Bom, aqui agora eu vou desenhar essa reta tangente para vocês. E quando, por exemplo, um feixe de luz bater nesse pontinho aqui, que eu vou chamar esse ponto aqui de um ponto a luz ela sempre vai querer refletir igual quando a gente tratava aqui nesse exemplo do espelho plano. Então, vamos dar um pouquinho de sequência, vamos partir do princípio que esse ponto O aqui, ele seja uma fonte pontual de luz. Ou seja, ele sempre vai espalhar a luz para todas as direções, sempre saindo dele. Ou seja, ele sempre vai ter essa propriedade de espalhar luz em todas as direções, sendo que cada raio de luz ele percorre um caminho que é uma reta. Bom, vamos aqui dar prosseguimento aqui no desenho. Aqui eu estou supondo um só desses raios de luz que a gente viu anteriormente. Bom, supondo aqui que eu escolha esse raio de luz aqui, eu vou escrever aqui que ele vai sair com relação ao que é chamado essa linha tracejada de eixo óptico, ele vai sair com um ângulo de θ em relação a esse eixo óptico. Bom, aqui você vai ter esse ângulo θ e vamos supor que ele vai chegar aqui, né? Ele vai refletir nesse plano vermelho aqui, igual no espelho, como se fosse no espelho plano. Então, agora vamos escrever aqui que a gente vai ter esse ângulo aqui, que ele vai ser um ângulo que eu vou chamar de φ. E, como a gente viu no espelho esférico, esse ângulo refletido ele tem que ser igual. Então, ele também vai ser φ. E agora vamos dar um pouquinho de nome para as distâncias aqui que a gente vai tratar. A primeira distância que a gente vai tratar é a distância da fonte de luz até o final aqui do espelho. Vamos lá, a gente vai começar aqui nessa parte que ela está projetando aqui na
na fonte e que vai até esse ponto aqui, que seria esse ponto aqui do pezinho do espelho. E essa distância aqui que a gente está traçando, a gente vai chamar essa distância de P. Outra distância que vai ser importante para a gente tratar vai ser essa daqui, a seguinte. Bom, a gente está supondo esse feixe que ele saiu do ponto O, ele vai até esse ponto aqui que a gente anteriormente chamou de ponto A, aí ele vai refletir e vai seguir até esse ponto I. Esse ponto I, propriamente dito, é onde a imagem vai se formar. Ou seja, se a fonte fosse um pontinho luminoso, a gente vai ver que esse ponto I vai ser o ponto da imagem, é o ponto da imagem refletida, em que vai ser um pontinho luminoso também. Bom, agora outra distância que também é importante a gente tratar, que vai ser a distância onde esse ponto I vai se formar. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez. A gente vai fazer essa projeçãozinha aqui. Então, e a minha distância vai ser daqui até esse ponto que a gente usou de referência para medir a distância P. E essa distância aqui, a gente vai chamar de Q. Bom, outra coisa que também a gente já estava levando em consideração é que o raio do espelho, que no caso, por ser um espelho esférico, ele tem um raio. Então, ele vai ter, vou chamar aqui um raio R do meu espelho. Bom, aqui o que a gente vê é que a gente tem o que parece mesmo um problema de geometria, né? O que a gente quer fazer? Bom, se a gente quer chegar nessa fórmula aqui que a gente aprende no ensino médio, o ideal que a gente fosse fazer é tentar escrever de alguma maneira Q em relação a P. Ou seja, descobrir qual que é a distância, dado uma distância P, qual que vai ser a distância Q correspondente. Bom, o que a gente pode fazer a gente tem que olhar dois triângulos. Eu vou aqui até marcar para vocês aqui. Vai ser o triângulo. O primeiro triângulo é o triângulo que é formado pela fonte, pelo centro do círculo e pelo ponto A. Aqui. O que a gente pode fazer é que eu vou até apagar essa parte do raio aqui, né, para não atrapalhar a gente, para fazer as anotações. Vamos lá. O que a gente pode fazer com qualquer triângulo, né? No caso aqui a gente separou esse triângulo OCA. O que a gente pode fazer? A gente pode sempre traçar o que seria a altura desse triângulo, de maneira que ele forme 90 graus aqui em cada lado. Nota que esses dois triângulos retângulos aqui que formam aqui com base nesse ponto aqui que eu vou chamar de H, que seria o pé da altura, eles dois triângulos aqui, no caso a gente tem um ângulo que é φ e o outro ângulo que é θ. Então eles não vão ser semelhantes. Mas o que a gente pode ver é que a altura entre os dois vai ser comum. Então, a gente pode, como aqui a gente tem um ângulo que é reto, a gente pode escrever as fórmulas a fórmula, por exemplo, escrever essa distância aqui em termos do ângulo θ ou do ângulo φ. Aí fica a nossa escolha. Aqui a gente vê que no triângulo OCH, a gente vê que essa alturinha aqui, que eu vou chamar de B, essa distância B, ela vai ser simplesmente esse comprimento aqui, entre O e C, que nada mais é do que a distância P menos R, vezes o quê? Bom, a gente tem que essa distância P menos R ela vai ser a hipotenusa. E essa distância B, ela nada mais é do que o cateto oposto. Então, a gente pode escrever que vai ser a hipotenusa
vezes a hipotenusa vezes o seno, porque o cateto oposto é definido dessa maneira. Então, aqui o seno de θ. Da mesma maneira, a gente pode escrever a mesma coisa para o triângulo CAH. Só que agora com relação ao ângulo φ. Nota aqui que essa distância que eu vou colocar aqui, ela nada mais é do que o raio do círculo. Então, a gente vai ter aqui que a mesma distância B, ela vai ser igual ao raio do círculo, que vai ser a hipotenusa desse triângulo, vezes o seno. Só que agora o ângulo que a gente está interessado é esse ângulo φ. Aqui. Como as distâncias B aqui, que a gente calculou, são iguais, a gente pode juntar essas duas equações. Que vai ser simplesmente falar que P menos R vezes o seno de θ vai ser igual a R seno de φ. Olha lá, a gente começou já a entender como esse ângulo θ vai se comportar com relação a φ, ou o ângulo φ vai se comportar com relação a θ, dada uma distância P da fonte até esse pezinho do espelho. Bom, outro desenho que a gente pode fazer é o seguinte. Aqui eu vou dar uma limpada no desenho agora. Agora a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente para um outro triângulo. E esse triângulo vai ser esse daqui. Ele também vai ser formado por O. Ele também vai ser formado por A. Só que agora ele vai ser formado aqui pelo ponto I também, em vez de ser o ponto C. Por que disso? Bom, porque agora a gente quer tentar relacionar de alguma maneira essa expressão uma expressão parecida com essa anterior, só que com relação a essa distância aqui. Então, o que a gente pode fazer? Vamos lá. Vamos com calma aqui. A gente vai ver que esse ângulo aqui, ó, que eu vou escrever ele de azul, esse ângulo aqui, ele vai ser nada mais, nada menos, que a gente aprende na escola, em geometria, esse ângulo ele vai ser a soma do ângulo θ com o ângulo φ. Esse ângulo, então, aqui, que eu vou aqui puxar uma seta aqui para escrever ele nada mais vai ser do que θ mais φ. E agora, vamos aqui ver que o nosso triângulo de interesse... Bom, agora aqui eu vou limpar um pouco mais a figura para a gente tratar desse outro triângulo. E a gente pode fazer um procedimento que é bem semelhante ao que a gente fez antes. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai tratar essa altura aqui, só que agora essa altura a gente vai chamar esse comprimento dela, a gente vai chamar um comprimento B', sendo que aqui esse daqui vai ser o ponto, o novo ponto H. Então aqui eu vou chamar de H'. Bom, a gente pode fazer a mesma coisa, né, do que a gente fez anteriormente. Só que aqui agora, essa distância aqui entre I e H, ela não vai ser mais o raio, né? Eu vou chamar então essa distância de D. Essa distância de D. Bom, a gente pode fazer a mesma coisa exatamente, né, que a gente fez anteriormente. Só que agora a gente vai ter o ângulo do triângulo do lado direito, a gente vai ter que o ângulo vai ser 2φ. Então, vamos lá. Para o triângulo, agora, o triângulo O, I, H', a gente vai ter que esse comprimento B', de maneira semelhante ao que a gente fez anteriormente, vai ser essa distância de O até I, e essa distância de O até I é P menos Q, vezes o seno de θ. E a distância, aqui no caso, essa mesma distância B', mas só que agora a gente fazendo a conta com o triângulo
triângulo IA, a galinha, a gente vai chegar na conclusão que vai ser B' igual a essa distância D, que eu vou já falar como a gente encontra ela, vezes o seno, só que agora nota que esse triângulo ele vai ter a abertura dele de 2φ. Então a gente vai ter aqui seno de 2φ. E a gente aprende na escola, né, que tipo, um seno de 2 vezes um ângulo é 2 vezes o seno do ângulo vezes o cosseno do ângulo. Beleza. Guarda isso daí que já a gente usa. Bom, essa distância D, a gente pode ver que ela é formada por um triângulo que eu já vou escrever ele aqui agora. A gente vai ter essa reta aqui, a gente vai ter esse comprimentinho aqui, e a gente vai ter essa outra parte aqui. Lembrando que aqui a gente vai ter a esfera, aqui seria o centro da esfera, aqui vai seguindo o eixo óptico, e aqui, na verdade, esse ponto aqui, esse vai ser o nosso ponto I. Essa distância aqui entre esses dois pontos é a distância Q, e por consequência, a distância entre C e I vai ser R menos Q. Aqui, essa distância aqui que eu vou destacar, nada mais é do que o raio. E aqui lembra que a gente descobriu que esse ângulo aqui vai ser θ mais φ anteriormente. Então, a gente tem dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles. Então, a gente pode usar a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Usando a lei dos cossenos, e também aqui, vamos lembrar que essa distância aqui era aquela nossa distância D, a gente vai descobrir que essa distância D nada mais vai ser do que a raiz quadrada de r ao quadrado mais r menos q ao quadrado mais r vezes r menos q vezes 2, né? Vezes o cosseno desse ângulo, que é o θ mais φ. Bom, que a gente tem que essa expressão aqui. É uma expressão feia, mas vocês vão ver que ela vai se simplificar. O que a gente pode fazer, né? A gente tem agora essas duas expressões aqui, né? Esqueci de escrever aqui, que no caso P menos Q seno de θ vai ser igual a 2D, que é esse trambolho aqui que a gente calculou, vezes seno de φ, cosseno de φ. Bom, o que a gente pode fazer, a gente pode dividir essa equação aqui de cima por essa equação aqui de baixo. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar no seguinte, que eu vou até colocar aqui mais para baixo para ser mais fácil para ver. Aqui a gente vai ter que P menos Q dividido por P menos R vai ser igual a 2D sobre R vezes cosseno de φ. Só que agora, como muitos professores meus diriam na faculdade, tem um pulo do gato. Por quê? Essa fórmula aqui que eles ensinam para a gente na escola, ela não serve para qualquer ângulo. Essa fórmula ela só serve para quando θ e φ são ângulos pequenos. Aí que mora, no caso, a nossa solução. Porque do jeito que a gente está fazendo aqui as contas, está tudo cheio de termo, tudo muito complicado e não é fácil de resolver, né? E a fórmula a gente vê que ela é bem simples. Então vamos ver aqui, ó, se a gente considerar que θ e φ são pequenos,
Ou seja, é como se eu estivesse falando que a parte boa do meu espelho vai ser essa parte aqui só do fundinho dele. Ou seja, o meu espelho ele não pode ser tipo desenhado para ser tipo para eu ter uma esfera toda. Eu só vou pegar um pedacinho da esfera. Ou seja, eu vou pegar só que essa parte aqui em que vai valer que o ângulo θ ele vai ser pequeno. E, por consequência, a gente vê que se o ângulo θ for pequeno, a gente vai aproximando esse ponto A aqui cada vez mais para baixo e a gente vê que, consequentemente, o ângulo φ vai diminuindo junto. A gente pode ver isso daqui nessa expressão aqui que a gente calculou. Então, se a gente considera que θ e φ são pequenos, é fácil de ver porque a gente sabe, né? O cosseno de 0 graus é 1, né? A gente sabe que cosseno de 0 graus é 1. Então, a gente vai falar que, por exemplo, o cosseno de φ, por ser tipo, pequeno, ele vai ser aproximadamente 1. E da mesma maneira, cosseno de θ mais φ, ele vai ser aproximadamente 1 também. Isso vai simplificar nossas contas, porque agora o d, quando a gente faz essas contas, ele vai se simplificar, porque ele vai ser a raiz quadrada de r menos q, isso tudo aqui ao quadrado. E o que é isso? Bom, a gente pode, aqui dentro, o que vai acontecer? Ele vai cancelar o r, e aqui o mais vai para o q. Então, isso tudo aqui vai ser simplesmente q. Então, aqui a gente pode simplificar falando que o d vai ser aproximadamente q e também que o cosseno de φ, aqui que a gente vai tratar, ele vai ser aproximadamente 1. Então, agora, é só fazer um pouquinho de conta, é simplificar a expressão só. E que não é muito difícil, não. Vocês vão ver. Aqui, a gente vai começar aqui reescrevendo aqui já com as nossas aproximações, que P menos Q dividido por P menos R vai ser, aqui no caso, 2Q dividido por R. O que a gente pode fazer? Vamos tentar isolar Q. Vamos lá? Então, não é muito complicado. O que a gente vai fazer é simplesmente o seguinte, a gente vai simplesmente passar aqui P menos R para o lado direito. Então, vai ser P menos Q vai ser igual a 2Q dividido por R vezes P menos R. Aqui desse jeito. O que a gente pode fazer também, a gente pode pegar esse Q aqui desse lado e passar aqui, só que ele vai passar como mais. O que a gente pode fazer? Então, a gente vai ter P vai ser igual a Q, né? Porque ele vai ser um fator comum. Então, vai ser 1, que vai ser desse Q que a gente passou, mais 2 sobre R, P menos R. Aqui, como a gente pode ver, a gente pode distribuir o 2 menos R para cada um dos termos. Então, a gente vai ter aqui que vai ser Q 1 mais 2P sobre R menos 2 R sobre R. Então, isso daqui vai ser menos 2. Então, aqui, com esse 1, esse 2 aqui, eles vão gerar Q vezes menos 1 mais 2P sobre R. Olha lá, a gente está chegando aqui no final da nossa continha. Vamos lá. Então, isso tudo aqui vai gerar, a gente tem aqui que P vai ser igual a Q menos 1 mais 2 sobre R. E, por consequência, a gente vai ter, se a gente aqui passar aqui o Q dividindo para cá e o P dividindo para cá, a gente vai ter, então, aqui 1 sobre Q vai ser igual a 1 sobre P menos 1... Opa, aqui eu esqueci antes que tinha um P.
mais 2P sobre R. Agora, a gente vai distribuir esse P e a gente vai chegar na conclusão que 1 sobre Q vai ser igual a menos 1 sobre P mais 2 sobre R. E, além disso, se a gente passar aqui esse menos 1 sobre P para o outro lado, vai ser justamente a expressão que a gente aprende no ensino médio. Igual a 2 sobre R. Aqui no caso, só lembrando, né, que a gente geralmente considera, né, essa parte escrita como 1 sobre F, que seria a distância focal. Então a gente chega em conclusão, já tipo assim, de graça, que a distância focal para um espelho esférico também ela vai ser tipo R sobre 2, ou seja, é a metade do raio dele. Entendeu? Bom, viu? Assim, você vê que às vezes até um pouquinho complicado de achar. É estranho, mas é demonstrável, né? Então aqui agora que a gente queria mesmo, 1 sobre P mais 1 sobre Q igual a 2 sobre R. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe aí o joinha e inscreva no canal. É isso aí. Obrigadão. Valeu.